Paz de Cristo a todos, você está no canal Alfa e Ômega. Existe uma questão. Tem pessoas que dizem que morre, mas quem tem promessa de Deus morre? Essa é a pergunta. E você? Você acha que morre? Tá? Eu tenho a minha opinião e assim eu creio. Quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir. Por quê? Existe a promessa de Deus, que é infalível, e tem a promessa do homem. Às vezes a pessoa recebe uma promessa e ele pensa que foi Deus que fez. Aí por isso que há essa frustração. Poxa, Deus fez uma promessa e fulano morreu. Mas vamos ver se foi Deus que fez a tal promessa. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, tem que acontecer, tá? Vamos lá, base bíblica. Nós sabemos que Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor. Ele sai com 75 anos, né, de Harã, e ali Deus dá uma diretriz, uma direção para ele. Ele recebe aquela promessa, não é isso? E ali vai, os anos se passam, coisa e tal. Já fiz vídeo aqui referente a isso, que ele tentou ajudar Deus, que foi uma calamidade. Mas ele tinha uma promessa, Deus fez a promessa, que viria um herdeiro da descendência deles, tanto dele como de Sara. E nós sabemos que Abraão, com 100 anos, veio Isaac. Abraão tinha 100 anos. E depois de Isaac ter nascido, coisa e tal, ele ainda vive 175 anos. Uma idade bem avançada naquela época. E Abraão recebeu uma promessa. E ele não morreu antes de se cumprir. Você não acha que Abraão passou por muitos perigos? Com certeza ele passou. Mas Deus livrara Abraão, também Sara, né? Teve promessa de Deus. E aí quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir a tal promessa. Mas não ficou só por aí. Moisés tinha promessa de Deus, certo? E Moisés morreu novo? De forma nenhuma. Morreu com 120 anos. Você não acha que Moisés teria morrido em situações, por exemplo, quando ele nasce, logo ali. Ele nasce e ali uma perseguição tal, e a mãe dele esconde ele ali naquele cesto. Muitos falam que o rio levou, coisa e tal. Não, ele foi colocado no cesto e entre os juncos ali. Não saiu dali nem um palmo, ficou ali. Entendeu? Não ficou andando o rio abaixo, não. E ali ele poderia ter morrido, mas ele tinha promessa. Deus, ele tinha algo a tratar com Moisés. Por isso que o nome dele é tirado das águas. E ali ele fica 40 anos no Egito, se forma, tal. Mas depois Deus soube como tirar ele de lá. E ali ele vai para o deserto de Midian, também. Certamente passou por muitos perigos ali, mas Deus livrara. Até chamar ele ali por detrás do monte. Deus, ele desce numa sarça e começa a falar com ele ali, naquele fogo, não é isso? E ali em diante ele vai até Faraó e vocês sabem a história, mais 40 anos. Então ele passou 120 anos, depois o Senhor chamou ele no monte e ali o ocultou. Ele morreu, mas Deus ocultou ele, porque se cumpriu as promessas do Senhor na vida de Moisés. Josué também. Josué lutou com muitos gigantes. E Josué tinha promessa. Inclusive, ele morreu idoso, entrou na terra prometida, tá? Canaã, e não morreu, nem foi ferido pelos inimigos. Existiam gigantes na época de Josué, mas ele tinha promessa. Por isso nós falamos, quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir. Às vezes, quando você vê que uma pessoa morreu e recebeu certas promessas, não foi de Deus, porque Deus não mente. Foi uma promessa do homem.
E Caleb também tinha promessa. E morreu idoso, entrou em Canaã, tá? Davi tinha promessa. Deus tinha já escolhido Davi para ser rei. É como se viesse o leão, naquela tipologia. Aquele leão poderia ser uma tipologia de Satanás, para querer eliminar Davi e as promessas não se cumprir. Mas Davi estava debaixo das promessas de Deus. Agora, você está debaixo das promessas de Deus? E se você estiver, que eu creio que está, não se preocupe. Deus está cuidando de tudo. Temos que ficar tranquilo, né? Fica tranquilo, espera no Senhor. Faça como Davi, o próprio Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele realmente esperou. Foi ungido e ali esperou o tempo certo para reinar. Tudo no tempo de Deus. Então Davi também não foi ferido pelos inimigos, morreu de idade muito avançada e se cumpriu as promessas do Senhor. Antes não morre não. Se Deus prometeu, Deus ele guarda, conserva. Pedro também. Quem não sabe daquela história, Jesus ele diz, olha Pedro, quando tu envelheceres, Pedro não era velho. E Jesus fez uma promessa, que ele, Pedro, iria envelhecer. E aquela passagem que Tiago foi morto, depois Pedro foi também preso, e estava ali numa guarnição de 16 soldados, uma corrente nas pernas do soldado e nas pernas de Pedro, como se fosse um malfeitor. E Pedro não ficou roendo unha, ansioso. Não, ele disse, o Senhor me fez uma promessa. E eu já vi cada coisa o Senhor fazendo. Eu vi Lázaro ressuscitando-se, porque o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. Eu vi a multiplicação dos peixes. Eu vi, Jesus curando milhares de enfermos. E ele direcionou um olhar para mim e disse, quando tu envelheceres. Então ele ficou debaixo das promessas do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele foi dormir. Ou seja, ele foi descansar. Por isso que a Bíblia recomenda a gente descansar. Descanse nas promessas do Senhor. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse debaixo das promessas do Senhor. Pedro, ele foi dormir, descansar, e depois, por causa da oração intercessória da igreja, o que aconteceu? Jesus Cristo enviou um anjo e libertou o preso Pedro da prisão. E ali, depois Pedro sai, os soldados ficavam como se fosse inerte, parado. Eu imagino aqueles soldados, eles não ficaram dormindo não. Eles ficaram assim, E Pedro passava, E eles não ficaram olhando assim não. Eu acredito que eles ficaram aqui assim, E quem sabe Pedro fez até assim, Isso é o poder de Deus, entendeu? Eles ficaram inertes, parados. E Pedro passou em uma cadeia, duas, e foi indo até a rua lá na frente. Por quê? Porque Pedro estava debaixo das promessas do Senhor. Descanse nas promessas do Senhor. O Senhor prometeu para você, ele não é homem para que minta. Ele vai cumprir com as suas promessas e você vai cantar o hino da vitória. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.